Olá, gurias e guris, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje ele vai ser sobre genética. Genética é a ciência que estuda sobre a hereditariedade. A hereditariedade é a passagem de características de geração em geração. Para começar a estudar a genética, a gente precisa saber alguns conceitos básicos. O DNA é uma molécula de ácido que contém todas as informações genéticas dentro dele. Esse ácido tem um nome muito longo e complicado, então não é importante decorar o nome dele. Os cromossomos são fitas dentro do DNA condensadas. O ser humano tem 46 cromossomos, sendo 2 deles os cromossomos sexuais, X para mulheres e Y para homens. Os cromossomos podem ser iguais, chamados homólogos, ou diferentes, heterólogos. Os genes estão dentro do cromossomo e são responsáveis pela síntese de proteínas, e eles também carregam as nossas informações genéticas. O locus é o lugar onde o gene fica, e esse lugar é dentro do cromossomo. O alelo é um par de genes no mesmo lugar, então eles estão paralelos um ao outro. O gene ele pode ser dominante ou recessivo. O dominante ele manda nas características e o recessivo apenas fica ali obedecendo. Ou se a mãe é recessiva e o pai é dominante, ou vice-versa, o do recessivo só vai estar ali como uma parte do DNA, mas não vai dar a característica para uma pessoa. O genótipo e o fenótipo, ambas são características de um ser vivo, mas elas podem mudar por fatores ambientais, que é o fenótipo. Por exemplo, se a gente fica um tempo no sol e fica bronzeado, isso se chama o fenótipo. E o cariótipo é o conjunto de tudo falado anteriormente. Então, o conjunto de tudo isso daqui, tudo isso que eu falei agora se chama cariótipo. Bom, então agora nós seguimos para a primeira lei de Mendel. Mendel usou ervilhas na sua experiência porque elas têm um bom desenvolvimento e são cultivadas rapidamente. Na primeira lei, ele analisou apenas uma característica, que foi a cor das ervilhas. Resumindo, ele falou que os genes de 2 ervilhas se separam na formação dos gametas e na formação dele vai um pouco do gene do pai e um pouco do gene da mãe para o filho, que vai ser puro, ou seja, da mesma cor. O que mostra essa imagem aqui. Essa ervilha amarela, vezão, é dominante e eu tenho vezinho, que é uma ervilha verde. Ele cruzou essas duas aqui e gerou vezinho. Como eu disse antes, o recessivo ele não vai fazer diferença nas características da pessoa ou de qualquer outro ser vivo que seja, ele só vai estar ali como parte do gene. Então, seguimos para a segunda lei de Mendel. A única diferença é que ele analisou mais uma característica, o formato e a cor. Então, ele falou que as diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças em outras características. Então, eu posso ter 2 características numa só ervilha, mas elas podem ser diferentes na que vai gerar, tá? No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês detalhadamente como que faz esse esquema aqui de cruzar as ervilhas, tá? E por último, o hibridismo foi inventado para facilitar o cruzamento entre ervilhas com mais de 2 características. Ele analisa apenas as ervilhas com heterozigotos, tá? Com genes diferentes um do outro. Por exemplo, eu tenho uma ervilha com o gene azão, bezinho, cezão, dezinho, ezinho. Nesse exemplo, nós temos 3 heterozigotos, bezinho, dezinho, ezinho. Então, o expoente da potência é o número 3. Nós usamos a potenciação para calcular isso, tá? O 2 é a base e nunca vai mudar, apenas o expoente que vai ser o nosso número de probabilidades dos gametas diferentes. Nesse exemplo, nós temos 3 heterozigotos, então vai ser 2 elevado à terceira, que é igual a 8. Então, nós temos 3 probabilidades de gametas diferentes. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.